Pensa nessa manhã, como tem abençoado. Fala os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz. Amém. Queria te convidar a pegar a sua Bíblia e a gente vai hoje basicamente ter aula. Nós vamos ter aula, eu queria que você participasse. Nega, tu veio. Essa mulher. Gente, essa nega é bonita, né? Olha lá. Está. Não, você tem cara que é obra dele, fica tranquila. Tem cara de adoradora. Quando Deus, não sei se com você é assim, eu brinco assim, mas você tem cara de ser ligado à adoração. Quando a gente entra muito em Deus, a gente é impregnado da presença dele, você não precisa nem falar quem você é, sabia? As pessoas olham, sentem que tem alguma coisa. O que você tem? A pessoa não consegue nem definir. Vocês viram uma coisa. O que você tem? Tem uma coisa diferente em você. É quando Deus vai te impregnando a tal ponto que é como falar de Abraão e não conseguir falar de Deus. É como ter que falar de Deus e não conseguir deixar de falar de Abraão. São homens que se mesclam com Deus a tal ponto, e Deus se mescla nessas pessoas a tal ponto, que quando você fala de mim, você está falando do outro também. Amém. Roubaram as canetas. Tá. Eu queria compartilhar com vocês sobre ceia. E uma grande preocupação minha como pastor, e eu não sei se você lembra que a palavra de Deus fala que aqui muito é dado, muito é cobrado. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se eu não consigo ser fiel no pouco, nunca espere muito de Deus. Se você tem sido fiel no pouco que Deus tem te dado, automaticamente vai vir muito sobre a sua vida. E a minha preocupação como pastor, como pregador do Evangelho, e eu peço ao Espírito Santo que hoje seja uma oportunidade de amadurecer a tua vida, é que nós como igreja, nós recebemos uma bagagem muito grande de coisas erradas, e pregamos coisas erradas, e ministramos coisas erradas, e falamos umas coisas mais erradas ainda. Vamos procurar entender alguma dessas coisas para que eu possa entrar no ensino. Alguém já ouviu falar de uma expressão assim? Eu quero pedir aos irmãos que fiquem em espírito de oração. Me diz o que é isso, pelo amor de Deus, que até hoje eu não descobri. O que é um espírito de oração? Da onde se tirou isso? É isso? Fica ligado com coisa que você é tomada. Né? Essa até eu entendo mais ou menos. Mas assim, existem expressões que nós usamos, princípios que nós temos, que nós estamos saturados de mentiras do diabo. Mentiras que vieram do catolicismo, que impregnaram a nossa vida e nós trouxemos para dentro da vida da igreja. Alguns exemplos que eu gosto de dar muito assim para que a gente se situe. Vamos pegar algumas verdades bíblicas. Jesus nasceu de quem? Quem foi a mãe de Jesus? Maria. Jesus nasceu aonde? Cidade? Belém. Segundo, quando Jesus nasceu, quem foi visitar Jesus lá? Aonde que ele nasceu? Em que lugar de Belém? Não. Ele foi colocado numa manjedoura, mas ele nasceu em um estado. Quem foi visitar Jesus no estado? Pastores. Quem mais? A letra é horrível, viu, gente? Quem mais? Depois os reis, né? Não tem os reis. Não sabe quantos, né? Depois. Não teve mais ninguém não, gente. Estão procurando saber. Nós temos uma doutrina, primeiro, por que Jesus veio primeiro para quem? Por que pastor viu Jesus primeiro? E por que depois reis viram Jesus primeiro? Você já se perguntou isso? Já viu que a gente ouve muito falar que quem visitou Jesus foram 3 reis magos? E a Bíblia não fala nada disso. De quantidade. A Bíblia não fala nem que eram 3, nem que eram reis, só fala que eles eram magos. Mas a gente até no final do ano tem igreja que faz cantata com os 3 reis magos, né? A gente sabe que o Senhor recebeu 3 presentes: incenso, ouro e mirra. Mas não é porque são 3 presentes que são 3 pessoas. Você faz uma festa, ganha 3 presentes, foram só 3 pessoas na sua festa? Não. Tem nada a ver, né?
Por quê? Por que Jesus veio primeiro para pastores? Porque pastor na Bíblia, na cultura judaica, era um dos grupos mais rejeitados. Porque dificilmente eles observavam sábados. Então os fariseus, por exemplo, os religiosos, os aborreciam, porque eles tinham que cuidar dos rebanhos no sábado. Segundo, Jesus não veio como pastor. Então o primeiro grupo que tem que ver, quem são? Os pastores. Pastor cuida de quê? Ovelhas. De ovelha. Não somos nós? E Jesus veio como quê? Ele veio como ovelha? Ele veio como quê? Começa com porco e termina com deiro. Muito bem, igreja. Cordeiro, ele veio como cordeiro. Cordeiro não é o macho que cobre a ovelha, a fêmea. Por isso que Jesus nasceu em um estábulo, porque é lá que cordeiro nasce. Por isso que ele foi colocado numa manjedoura, porque manjedoura é coxo, e coxo é o lugar que o animal come. Então Jesus veio como alimento para o homem. E aí eu entendo esse amor dele pela minha e pela tua vida. E é interessante que, se a gente for observar o coxo, não sei se vocês já viram o presépio, mas no presépio, o lugar que Jesus está, aquela manjedoura, parece que é um negócio assim, X, né? Tem umas palhinhas aqui assim, e o menino Jesus está lá, loirinho, olho azul, bem europeu, né? E Jesus era um morenaço. E aí, o que eu acho interessante é que o coxo não é dessa forma. O coxo, naquela época, normalmente era uma pedra, e ela vinha aqui assim. E aqui era colocado o alimento para a ovelha. Que material que é esse aqui que eu falei? Pedra. Quem é a pedra que os edificadores rejeitaram? Qual veio ser a principal pedra de esquina? Jesus. Então essa pedra se tornou em alimento para o homem. Entende por que ele vem lá no estábulo? Por que ele está lá na manjedoura? Por que ele é cordeiro? Por que ele vem para pastor? Pastor é o grupo rejeitado, veio para um grupo que ninguém queria, que ninguém amava, que ninguém aceitava, mas foi para esses que primeiro veio a revelação. Depois ele veio para um segundo grupo, reis ou magos. Ele veio para os reis. Quem apareceu? Foram reis ou foram magos? Magos. Magos. Magos não me fala de encantamento, astronomia, astrologia, né? Então o que ele está dizendo? Ele veio para um grupo que aponta para forças demoníacas, e esse grupo deu 3 presentes para Jesus. Qual foi? Incenso, ouro e mirra. Mago me fala de poder do inferno. A Bíblia fala que Jesus, em Mateus capítulo 2, tinha 2 anos de idade quando os magos acharam Jesus. Quando acharam Jesus, deram incenso. Incenso me fala de oração, ou seja, a capacidade do homem voltar a orar e buscar a Deus foi restaurada. Deu ouro, o homem vai poder voltar ao nível de santidade que ele tinha em Adão. Deu mirra, que significa embelezamento do espírito, significa que o homem vai ter o seu espírito recriado, renovado em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. São magos que com 2 anos de idade, esses magos se curvam perante o menino. O que significa isso? Que Jesus com 2 anos de idade já fazia todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Mas muitas vezes nós recebemos uma doutrina fechada, e essa doutrina fechada nos impede de ver e entender a amplitude daquilo que a Bíblia quer nos ensinar. E aí eu vou vendo isso dentro da igreja, e me perdoe, eu vou ficando doente, porque todo ensino errado gera gente errada. Todo ensino errado vai gerar uma igreja errada, vai gerar um povo doente. Toda visão de um Deus carrasco, quem aqui não aprendeu ou não ouviu? Se você errar, um raio vai cair na tua cabeça, Deus vai pôr num leito de dor, Deus vai exercer juízo. Então umas coisas que eu não entendo. Pega a tua Bíblia, Provérbios capítulo 3, versículo 16, olha o que está escrito lá. Quem achar pode ler. 3,16. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Tá, tem uma tradução, essa sua tradução parece que é daquela da linguagem de hoje. Eu odeio, né? Na mão esquerda, a abundância de direita. A esquerda
riquezas e honra. Quer dizer que se Deus pesar a mão esquerda, você tem o quê? Riqueza e honra. Se Ele pesar a direita, então eu quero que Deus pese as duas. Se Ele pesar as duas, eu vivo eternamente rico e cheio de honra. Mas muitas vezes a gente tem uma visão de que Deus vai pesar a mão para juízo, para destruição. E não é, Deus é Pai. E qual pai ou mãe aqui que já orou para Deus colocar uma doença no seu filho? Isso não existe. E muitas vezes nós pensamos que Deus é Pai. E aí eu quero que Deus responda segundo a ira do meu coração e não segundo a sua reta justiça. E é um dos ensinos que mais me assusta hoje, muitas vezes dentro da igreja, é a ceia. Por quê? Porque estão ensinando errado. E o que vale é o que está escrito, não é o que o homem fala. Nenhum anjo, se pregar outra coisa, vale. A Bíblia, Paulo é clara em relação a isso. E eu queria que a gente colhesse algumas informações aqui, antes de a gente poder entrar literalmente na questão de ceia. O que é ceia para vocês? Eu queria que vocês me falassem. O que vocês entendem de ceia? Que talvez até estejam certos. Um de cada vez. Calma que eu queria ouvir direitinho, porque senão eu fico confuso. Para que é a ceia? Para fazer o quê? O sacrifício dele, lembrar o sacrifício? Tá. Renovar a aliança com ele. O que mais? Alimento. Alimento? O que mais? Oi? Aliança até que ele volte. Tá, o que mais? Unidade. Para lembrar o quê? Oi? Aí não vale, é uma só carne, você repetiu o que ela falou. Aí oh, Jesus, Deus te console, meu filho. O que mais? O que a gente aprendeu? Edificar o espírito. Tá, quem é que pode cear? Todos. Quem tiver puro. Quem tem parte com Jesus? Quem tem parte com Jesus? Quem é batizado? Quem mais? Quem está em pecado pode tomar ceia ou não? Desde que a sua consciência não atua. Não, se você está em pecado. Todos que creem em Jesus. Coração tranquilo, uma boa. Se reconhecer o pecado, se arrepender, pode. Olha, vocês viram a mistura de coisa que tem no nosso meio? Porque tudo isso é um vento que vem. Primeiro, tem igreja que coloca que só pode cear quem é batizado. Não há um texto na Bíblia que fale isso. Aleluia! Não há nada na Bíblia que fale isso. Isso é doutrina humana para poder separar quem pode, quem é da igreja e quem não é. Não há base bíblica. E outra, se você aceitou Jesus e foi batizado pelo Espírito Santo, mas porque ainda não foi batizado nas águas, se o Espírito Santo não rejeitou a porção para você, como é que eu vou rejeitar a mesa do Senhor? Segundo, qualquer um que esteja até em pecado pode e deve participar da ceia. Pastor, misericórdia, esse pastor é maluco, totalmente, eu sou aloprado da cabeça, mas eu quero andar no que está escrito. A Bíblia fala, examine-se quem? Mas tem igreja que vai cear, sabe, se você está em disciplina, passa a bandeja direto, você não toma, não tem? Tem. Isso é pecado. Quem tem que se examinar sou eu a mim mesmo, porque eu olho para você e acho. E quem acha julga, e quem julga traz juízo sobre si mesmo. A Bíblia fala, examine-se o homem o quê? A si mesmo. Então, depois de você se examinar, eu fiquei já sem tomar ceia 6 meses. Eu vi que não dava. E aí o que acontece? Mas se eu não tomar, vai ter gente que vai ver que eu não estou tomando mais. O pastor não está tomando ceia. E aí eu estou muito pouco preocupado com o que os outros estão pensando, ou deixam de pensar de mim. Eu quero ir para o céu. Minha vontade é de morar no Senhor. Mas eu tenho muito julgo humano. Agora, se eu estou em pecado e ali eu falo, Senhor, eu estou arrependido, eu quero participar. Pede perdão, confessa
E vai, porque ela vai fortalecer o teu espírito. Aí o diabo entra com aquela conversa, você não pode, porque você está em pecado. Claro, não toma, não fortalece, fica mais fraco, o diabo vem e te arrebenta. Agora, há um pecado em tomar a ceia, e a gente vai procurar entender isso. Nós precisamos entender que, veja o que o apóstolo Paulo fala em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, vamos dissecar esse texto, para a gente conseguir entender qual é o princípio bíblico sobre isso. Por favor, abramos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Eu vou jogar muita informação, então se travar aí, você vai passar, para! E volta porque eu não entendi. Ok? A partir do versículo 23, vamos lá. 11, 23 de Coríntios. Porque eu recebi do Senhor, como é que é? Eu recebi tanto do Senhor, o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos parar aí. Quem são os personagens desse texto? Jesus. Sim. Quem mais? Discípulos, certo? Quantos eram? Ok. O que ele fala? Jesus se reúne com quem? Para que a gente entenda o que a Bíblia está dizendo, eu tenho que entrar no contexto da época para entender. Quem está falando isso? Jesus. Para quem? Os discípulos. Que período que era? Isso, começa com paz e termina com coa. Bem, vocês são muito inteligentes, não é? Ora, Páscoa. Então, peraí, aqui eu já tenho que parar tudo e estudar sobre o que é Páscoa para entender o que é ceia, porque a Páscoa vai se transformar em Santa Ceia. Vamos lá, para aí, vamos para Êxodo, capítulo de número 12, para entender o que é o Peshat, ou Páscoa. Êxodo capítulo 12. Qual é o tema de Êxodo capítulo 12? A instituição da Páscoa. E como é que ela começa? Qual é a ordenança de Deus? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Peraí, só aí a gente já tem uma conferência de 3 dias. Sem problema, 6 horas de pregação. O que a Bíblia está me falando? No que foi lido pela Alzira, né? O primeiro mês é o mês da Páscoa. O primeiro mês é o mês da Páscoa. Não é que o primeiro mês é o mês da Páscoa. No primeiro mês se comemora o quê? Começa com paz e termina com fogo. No primeiro mês se comemora Páscoa. O ano judeu começa com a Páscoa. Então o calendário judaico começa com a Páscoa. Então Páscoa não é a saída do Egito para a terra da promessa? Então a minha vida cristã começa quando eu saí do Egito e fui para a terra da promessa. Páscoa é o início de todas as coisas. É na Páscoa que vai acontecer libertação. Então Deus já está avisando: o tempo de vocês como nação começa na Páscoa. Quando eu tiro vocês do e levo para... Exatamente. A vida cristã nossa começa na Páscoa. Nessa Páscoa, continua o texto. O que ele continua dizendo? Esse será o primeiro dos meses. Continue aí. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará de si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Conforme cada um puder, o quê? Nós vamos cair aqui agora num manto de julgamento violento.
Vai ter gente aqui tendo que pedir perdão a Deus, mas bonito, porque eu caí nesse manto também. Vamos secar o texto? Como é que você leu aí? Como é que começaria? Será o primeiro mês do ano, e aí assim comemorareis. Como? Falar é toda a O quê? congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, certo. cada um tomará para si um cordeiro. Peraí, então quantos cordeiros? Um quê? Para cada. É cordeiro, não é isso? É. Um cordeiro para cada o quê? Família. Então peraí. Aqui já dá mais 2 dias de seminário. Por que não é ovelha? E por que é cordeiro? Porque cordeiro vem do nome corno, que significa chifre. Chifre na Bíblia aponta para a autoridade, para poder. Quando o sacerdote, os profetas iam ungir, Deus até fala com Samuel, tem até uma mensagem nossa sobre isso: enche o teu chifre de azeite. Era no chifre que se colocava o óleo da unção. Não sei se vocês lembram quando Abraão vai oferecer Isaac, que aparece um cordeiro preso pelos chifres. Ovelha não tem chifre, quem tem chifre é cordeiro. Lucas capítulo 10, se não me foge a memória, versículo, acho que é o 3, Jesus ele fala: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Lembram disso? Agora pensa, se o Senhor te desse uma palavra dessa: olha, eu estou te enviando como cordeiro no meio de lobos, você ia ficar feliz? Se eu não entendo o que é cordeiro, eu vou ficar preocupado. Mas estudando sobre o cordeiro tem o quê? Chifre, autoridade. E cordeiro não aponta para Jesus? Quando Jesus fala para os discípulos: estou mandando vocês no meio de lobos como cordeiros, o cordeiro, ele não tem medo do lobo. E lobo tem medo de cordeiro, mas não tem medo de ovelha. O cordeiro, quando ele vê o lobo, ele baixa a cabeça. Se eu baixo a cabeça, o que é que eu vou mostrar? E eu vou dando uma rada no lobo, até o lobo ou sumir ou morrer. Mas o cordeiro ataca o lobo, ovelha não. O diabo não tem medo nenhum de você, mas ele tem medo do cordeiro que guarda você. E esse cordeiro é Jesus de Nazaré. Então não comece a se achar muita coisa. Saiba que você corre risco 24 horas. O que a Bíblia fala? Fomos entregues à morte Todo dia. Fomos entregues à morte? Todo dia. Fomos entregues à morte? Todo dia. Mais uma vez, fomos entregues à morte? Todo dia. Não tem isso na Bíblia. Caramba, mas como? Aquele eu vi, então ele pode errar, não tem problema. A Bíblia fala: fomos entregues à morte o dia todo. É diferente ser entregue à morte todo dia e de ser entregue à morte o dia todo. Da hora que você acorda, da hora que você dorme, a morte está te reivindicando. Quando você entrega à morte todo dia, pode ser só um horário, só um momento. Mas quando é entregue o dia todo, da hora que você acorda, a hora que você dorme, e depois de dormir, o cão está querendo te matar. Por isso que a Bíblia fala que enquanto você dorme, é o Senhor que te guarda. Porque mal nenhum chegará à tua tenda. Então, o lobo, ele não tem medo. O cordeiro baixa o quê? A cabeça e mostra o quê? Chifre. O cordeiro baixa o quê? Cabeça. E mostra o Chifre. chifre, me fala de? Autoridade. O cordeiro baixa Cabeça. e mostra? Chifre. O cordeiro baixa Cabeça. e mostra que tem? Autoridade. Você quer poder, autoridade? Se submeta, se humilhe, baixa a cabeça para mostrar o nível de autoridade que você tem. Quanto mais autoridade eu tenho, mais eu desço. Aleluia! Eu sou da Assembleia, mas as nossas igrejas têm um problema seríssimo. Eu não tenho problema de falar. É uma disputa para ir lá para cima, que é um negócio louco. Tem as cadeiradas, né, de obreiro, co-obreiro, cocô-obreiro, sub-obreiro, evangelista, super-evangelista, agente secreto, e não sei mais o que, e vai. E o povo disputa para sentar lá. Por que isso? Para ser visto pelo povo? Olha, eu estou aqui. Cuidado, quem senta demais em lugar de honra é mais cobrado do que os outros.
Fica no meio do povo. Senta lá com teu irmão, com a tua irmã, não tem problema. Isso não muda a tua autoridade em Deus. Mas eu quero ir para lá para que as pessoas me vejam. Meu irmão, você quer ver poder na vida do cristão? Vê ele baixar a cabeça, vê ele revelar o seu poder, a sua autoridade, e não vai ter lobo que vai ficar perto desse homem. É quando Jesus fala: eis que vos envio como lobos, como cordeiros, aliás, no meio, como cordeiro no meio de lobos. Mas isso é a Páscoa. Mas o que ele fala? Tomarás o quê? Um cordeiro por família. Entenda bem, a Bíblia nunca, N-U-N-C-A, nunca vai tratar de você, só você, em questão de pecado. Se você pegar o Velho Testamento, não sei quem lembra, alguém roubou a capa que não devia roubar, e um ouro e umas pratas numa cidade que foi conquistada. Alguém lembra disso? Acã, não foi isso? Ele não roubou? Quem roubou foi ele ou não foi? O que ele fez com o produto do roubo? Escondeu. Aí uma nação inteira perdeu por causa do pecado dele, não foi? Quando foi conquistar Ai, Josué capítulo a partir do 6. Quando isso acontece, Deus fala pecado no meio do povo. Caiu até descobrir que era Acã. Quando descobriu que era Acã que tinha pecado, o que aconteceu com Acã? Oi? Ele é família. Ele, todos os bens, família, tudo foi junto. Na Bíblia, você nunca vai ver um indivíduo pecando e o pecado dele vindo só sobre ele. A Bíblia não consegue separar pai de mãe, de filho, de filha. Um pecou, todos, a casa toda recebe a penitência por causa do pecado daquela pessoa. Você entende por que é sério pecar? Ah, pastor, mas nós estamos na graça. Estamos na graça, teu filho vai para a cadeia, você não sofre. Teu marido é preso, você não sofre. Seu filho não sofre. Meu irmão, não tem como hoje, a não ser que o cara seja órfão de pai e mãe, seja o único, não tem irmão, mas a partir do momento que é um indivíduo dentro de uma sociedade, ele pecou, quem está em volta sofre. Quem é mãe aqui que está sofrendo com o filho? Quem é marido aqui que não sofre com a esposa? Todo mundo aqui, não há essa neutralidade. Ah, deixa Deus tratar com isso, não existe. Tocou lá, tocou em você. Tocou no filho teu, você sofre junto, não adianta. É quando Deus está falando um cordeiro para cada o quê? Família. Mas aí ele vai trazer um princípio de crescimento. Olha o que ele fala aí. Um cordeiro para cada família. Continue. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Vamos lá, e agora vai começar a sessão pancada gospel. Vamos lá. É um cordeiro por família. Mas ele diz algo sobre essa família. Se a família for pequena, convide os vizinhos mais próximos. Então quer dizer, a família é pequena, mas o cordeiro é grande. Tanto que vai sobrar cordeiro para a família. Se esse cordeiro for grande demais para a família, essa família vai fazer o quê? Convidar os vizinhos. Convidar outra família. E aí essa família, com essa família, vão se alimentar de quem? Cordeiro. E se essa família com essa ainda for pequena? Convida mais outra. Aí eu chamo outra família. Para comer o quê? Cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Ele é suficiente só para uma família? Ele entrou na tua vida ou não entrou? Você não tem que falar para mais alguém? Mas ainda assim não sobra cordeiro? Eu não tenho que falar para mais alguém? E assim não vai sobrar cordeiro? Eu não vou ter que falar para outra família? Quando é que esse cordeiro vai acabar? Então nunca posso parar de falar do meu Deus, porque sempre vai ter alguém que quer comer desse cordeiro. Aleluia! Tem fome dele. Aí, isso não é evangelismo? Isso para mim é visão evangelística, é implantação do reino. O cordeiro é o só, não é? As famílias é que mudam. Pode tirar foto, por favor. Você quer ir para a cadeira? Depois você para isso para filmagem. Pronto. Agora veja só, se o cordeiro for grande demais para essa família, chame-se outra. Até aqui tudo bem. Continua o texto.
O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Para e vamos nos apaixonar, rolar no chão e babar de paixão por Jesus de Nazaré. Porque aí já dá outro seminário, pelo menos 3 dias. Você leu aí. O quê? O cordeiro ou cabrito. Cabrito. Isso daqui para mim é graça. Porque cordeiro me fala de Jesus, não é isso? Só que cabrito, ou cabra, ou bode, me fala da natureza pecaminosa sua. Natureza divina, natureza humana. É o Deus que se identificou com a sua natureza humana. É o verbo que se fez carne. E olha que coisa interessante. Cordeiro, o grupo de ovelha. Se você der um tiro para cima, o rebanho todo corre junto. Cabrito, se você der um tiro para cima, Deus por si e cada um por si também. Então vamos embora. Eles não ficam juntos. Cordeiro e ovelha só comem grama, capim, águas tranquilas. Cabrito come de tudo que você der, até lixo, saco, ele come. Se você der um tiro aqui, você vai ver as ovelhas tudo correndo juntinho no meio do campo. Se você der um tiro aqui, acha cabrito até em cima de árvore. Naturezas totalmente opostas. Natureza divina, natureza pecaminosa. Ovelha, cabrito, produz o quê? Começa com L e termina com A. Lã. Produz? Não. Ovelha, de época em época, ela é o que? Tosquiada. Depois de um tempo, o que acontece no corpo da ovelha? A lã volta a crescer. Isso você tem que entender que é a tua vida. Você naturalmente é um produtor de bênção. Amém? Você é um produtor de bênção. Só que é tosquia? De época em época vem e arranca a lã da ovelha. Só que tosquia não se faz no inverno, porque a ovelha vai sofrer. A tosquia se faz no verão. Aí quando se tira a lã, a ovelha fica peladinha. Mas como está quente, ela não sofre. Quando chega o período do inverno, ela já tem o que? Mais lã. Então ela se aquece. Entenda uma coisa, cristão que está aqui. Você é uma ovelha. E de época em época, Deus te tosquia. Só que quando eu tosquio a ovelha e tiro a lã depois é devolvida para a ovelha? Não, aquela lã serve para o quê? O que Deus está gerando na tua vida, entenda, não é para você, é para abençoar alguém, para a glória do nome do Senhor. O que eu tenho de ensino, de sabedoria, de conhecimento, não é meu. O que eu tenho de técnica de dança, de pregação do evangelho, de ministração de louvor, de dom de administrar, não é meu. Isso é Deus que me deu para abençoar alguém no corpo. É a tosquia de época em época. Mas pastor, e se eu der? Preocupa não. No próximo verão Deus vai te tosquear, porque você produz naturalmente a bênção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Isso tudo para a gente chegar na ceia. Aí ele me fala que isso aqui é cordeiro, mas o cabrito não produz nada disso. Ele quer ser autossuficiente, ele depende dele, ele vai cuidar dele. A ovelha, não. É quando ele fala, tomarás um cordeiro, ou seja, um Deus que é santo, ou um que, ou seja, um Deus que é santo, mas também um Deus que se identificou com o seu pecado. Você se apaixona por Jesus ou não se apaixona por um negócio desse? Continua o texto. Será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Macho de 1 ano. Macho de 1 ano e sem o quê? Mácula. Vai no Evangelho de João, capítulo 1, versículo, se eu não me falha a memória, 36. Quem achar, leia. Quando João Batista vê Jesus. Vê 1,29, porque eu não lembro. Fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o 36? Podem ler, não dói não. No dia seguinte, João viu a Jesus, Isto. que vinha para ele, e
disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Ele tem 1 ano, significa a idade já madura. Ele é macho e ele é o quê? Sem mácula. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, macho, sem o quê? Mácula. Continue. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Peraí, vai começar, não é no 10º dia? É. E não é no 14º que o cordeiro vai ser sacrificado? Não é isso que está aí? Então aqui eu tenho nesse período eu tenho quantos dias? 4 dias. Eu tenho o dia 10º, 11º, 12º, 13º. No 14º. No 14º dia é que esse cordeiro vai ser sacrificado. Esse cordeiro tem que ser separado para isso. No 14º dia. Depois a gente vai entender isso no calendário da Páscoa. Continua o texto aí. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Que hora que o cordeiro tinha que morrer? À tarde. À tarde. Jesus, ele morreu que hora? 3 horas da tarde. 3 horas da Nona hora. tarde. Que no calendário, a coisa é tão perfeita que Levítico fala que 2 cordeiros tinham que ser sacrificados. Um no início do dia, outro no crepúsculo da tarde, a partir de 5 horas mais ou menos. Esse que era sacrificado pela manhã aponta que Deus andará com você o dia inteiro. O outro era sacrificado já no crepúsculo da tarde, dizendo que Deus andará contigo também a noite inteira. Quando o dia começar, o Senhor está contigo. Quando o dia terminar, o Senhor está contigo. Quando o dia começar, o Senhor está contigo. Quando o dia terminar, o Senhor está contigo. Quando tudo estiver bem, o Senhor está contigo. Quando vier as trevas para acabar com a tua vida, o Senhor está contigo. Quando o teu dia começar, um cordeiro apareceu. Quando as trevas aparecerem, um cordeiro apareceu. O Senhor vai te guardar 24 horas por dia. É isso que ele está dizendo. Falando desse cordeiro. E é nesse horário que as codornizes vão aparecer. Pela manhã comereis pão, maná, mas à tarde tereis carne. Jesus morreu, a partir das 5 horas começou o martírio dele, das 3 da tarde começou o martírio dele. Ele morre praticamente no final da tarde, porque já ia entrar para sexta-feira. E aí quando vão quebrar as pernas dele, ele já está morto, porque ele morreu aqui, ó. Deus não vinha em Gênesis capítulo 3, versículo 8, na viração do dia, para falar com o homem? Todo dia na viração do dia? Deus não mandou um cordeiro morrer de manhã e um cordeiro morrer no final do dia? Deus não mandou codornizes, carne, no final do dia? Quando Jesus vem, ele vem e vai morrer aonde? No final do dia. Pela tarde tereis carne. É o corpo que entregue. Este é o meu corpo, que é dado por vós em memória de mim. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão ou beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Estão entendendo? Continua o texto. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Leia isso de novo, por favor. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Tá, vamos dissecar esse texto, porque tem muita informação. Como é que fala esse texto? E tomarão do quê? Do sangue. Sangue. Ok. Você já se perguntou por que é o sangue? Tudo na Bíblia tem um porquê, irmãos. Por que é o sangue? Vida. Ok, simboliza vida. O que mais? Isso também, verdade. Esse ponto é interessante, não tinha analisado por esse lado. Mas o sangue ele tem uma característica. O sangue é onde você leva tudo de impureza. Você é da área de saúde, né? Se eu estiver errado, você me confirma. De impureza como também de pureza. As toxinas, o oxigênio, o gás que passa tudo aqui pelo sangue. E é uma coisa interessante, o sangue ele tem um mecanismo natural de defesa. As defesas para qualquer órgão do corpo, ele vem pelo sangue.
Houve um ataque no pâncreas, o sangue recebe o cérebro dá uma voz de comando, o sangue manda, são os glóbulos brancos, que são os guerreiros, eles automaticamente vão para aquela ferida, para aquele corte, e aí eles começam um ataque para impedir a entrada, a infiltração de doença, de bactéria naquele lugar ali. E tem um sistema no sangue, me fugiu o nome agora, que no meio desses glóbulos brancos, tem um grupo específico de glóbulo branco, que, por exemplo, o pâncreas está sendo atingido por uma bactéria X. Esse glóbulo branco vai até a bactéria, ele se acopla na bactéria e assimila os dados dessa bactéria, passa para ele e ele leva para os outros glóbulos informando como é que ela ataca. E aí eles assimilam isso e começam um processo de ataque específico naquela área que o organismo está sendo atacado. Por isso é o sangue. O sangue te protege. O sangue te cobre, e quando o diabo vier, o sangue do Cordeiro vai lá, vai descobrir o que o diabo está fazendo, vai trazer para dentro da igreja, e vai dar as armas que você precisa para vencer toda a artimanha do inferno, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Então o sangue, ele é chamado para isso, porque ele é limite. E ele diz aí, colocarão o quê? O sangue aonde? Como é que ele fala? Poloão em ambas as ombreiras. Ombreira. Está a porta lá, ele fala, poloão em ambas as ombreiras, que mais? E na verga da porta. E na verga da porta. Significa que eu tenho sangue aqui, eu tenho sangue aqui, eu tenho sangue aqui. Não é isso? Aonde que está esse sangue? Na entrada. Como chama essa entrada? Muito Porta. bem. Jesus. Começa com por e termina com tá. Que na verdade, exatamente, meu amado. Eu sou a porta. Sangue aqui, sangue aqui, sangue aqui. Se Satanás tentar entrar, tem sangue aqui, tem sangue aqui, tem sangue aqui. Ele entra. E vendo o destruidor, o sangue passará e não vos tocará. Glória a Deus. Isso é promessa. É vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Agora, veja só. O que eu tenho que pôr aqui? Sangue. O que eu tenho que pôr aqui? Sangue. O que eu tenho que pôr aqui? Sangue. Mas para que eu tenha sangue, tem que ter sacrifício. Tem que ter morte. Então, para você ter proteção, tem que ter morte, porque o sangue está dentro do teu corpo. O sangue tem que ser posto para fora. Se o sangue for posto para fora, o corpo morre. Mas se o corpo morrer e o sangue ficar fora, aonde esse sangue cair, vendo o destruidor, o sangue passará e não vos tocará. Deus tirou a própria vida dele, colocou para fora, para que a vida dele fora faça a morte não tocar na tua vida. A morte dele, na verdade, não é morte, é vida. Aleluia. Colocarão sangue nas vergas das portas. Que mais? Na casa de quem comer. Na casa aqui? O comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Opa, vamos lá. A carne vai ser primeiro o quê? Assada. Depois? Com pães asmos. Pães asmos. Que mais? Com ervas amargosas a comerão. E com o quê? Ervas amargosas. Que mais? A comerão. Continue. Não comereis de nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. Cabeça, vamos lá, vamos trabalhar em cima disso, que isso é interessante também. Cabeça com os pés e com a fressura. Fressura. Tem uma tradução diferente? Tripa. Não sei, tem essa tradução? Não, eu estou perguntando. Você chutou. Fiquei tradução assim, igual de hoje, faz uma dessa. Que mais? Dentro, né, cara? Como é que fala aí? Cabeça, pés, fressura e o quê? Nada dele deixareis até pela manhã. Nada dele, do cordeiro deixareis até pela manhã. Tudo isso aponta para a morte de Jesus de Nazaré. Que ficar pela manhã queimareis no fogo. Oi? Que ficar pela manhã queimareis no fogo. O que sobrou pela manhã tem que ser consumido. Vamos lá. A carne tinha que ser o quê? Assada. Segundo, tinha que ter o quê? E depois, ervas amargas. Pães asmos. Me fala
de pão sem o quê? Fermento. Fermento na Bíblia me aponta para pecado. Ora, o que ele está dizendo aqui? Que pão asmo, pão sem fermento, pão sem pecado. Quem é o pão que não tem pecado? Jesus de Nazaré. Jesus nasceu em que cidade? Belém. Belém. Nazaré de novo. Belém, 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 Belém. Belém, nunca mais esqueci. Eu sei que muita gente pensou isso, por isso que eu falei. Belém, no original hebraico, significa casa do pão, padaria. Por isso que Jesus nasceu em Belém, porque ele é o pão asmo, ele é o pão que veio do céu. Só que tem uma característica: o pão, quando ele era feito, o trigo ele era esmagado numa pedra. Aí depois aquela farinha, ela posta água ali, ela é sendo feita em cima da pedra. Entende? A pedra é Jesus, o pão é Jesus, e ele vai para um forno. Se você pegar, que o Espírito de Deus te leve a Israel, em Jerusalém, em nome de Jesus. Se você for no túmulo do Senhor, você vai ver que tinha uma pedra, e o formato desse túmulo lembra literalmente um forno. A massa entrou numa sexta-feira, cozinhou 3 dias, ao terceiro dia o pão estava pronto para alimentar todo aquele que nele crê. Aleluia. Não tem como não se apaixonar. Não tem como não se apaixonar. E ainda falam que a Bíblia é um livro que não merece crédito. Imagina se merecesse. Tenho até medo. Quando ele me fala isso, ele me fala: a carne assada é fogo, é sofrimento. Por que carne assada, pastor? Porque quando eu leio Judas, eu vou lembrar que em Judas fala que Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão. Acho que é versículo 6, se eu não me engano, de Judas ou é 9. Depois você veja lá que é só um capítulo. E lá fala que ele desceu e pregou os espíritos em prisão que estavam no Hades. Hades é lugar de tormento, carne assada, forno. Só que esse pão, ele é pão asmo, sem pecado. E as ervas têm que ser o quê? Ervas. Até aqui, enquanto eu estou na Páscoa, eu tenho que comer erva amarga. E essa erva amarga que ele fala, eu já tive a oportunidade de provar. Uma mordidinha que você dá, boldo é doce perto. Passa muito tempo, aquele gosto amargo ainda está na tua boca. E Deus falava: coma a erva amarga para não esquecer do sofrimento que vocês tiveram no Egito. Isso é um grande problema na igreja. As pessoas se convertem, vêm para dentro da noiva e parece que esquecem o que elas eram e começam a se achar mais santas e melhores do que os que estão no mundo. Para com isso. O que veio sobre você é uma coisa chamada misericórdia. Mas amanhã, se você cair, eu nunca vi um crente desviar e ficar na comunhão perfeita com o Espírito Santo. Todo crente que eu vejo que desvia, quando desvia feio. Vai lá para o fundo. Então exerce misericórdia, porque hoje foi com ele, mas amanhã pode ser você. E o que eu quero é misericórdia sobre a minha vida o tempo todo. E nós não podemos esquecer o que nós éramos, porque quando esquecemos o que éramos, nunca vamos estar prontos para ser o que Deus quer que nós sejamos amanhã. Aí ele dá essa ordem: assada, com pães asmos e com ervas o quê? Amargosas. Continua o texto. Assim, pois, o comerei. O vosso... Então não posso comer de qualquer jeito. Tem um padrão. Tem um padrão para a Páscoa, então tem um padrão para a mesa do Senhor. Eu não como de qualquer jeito, eu não bebo de qualquer jeito, então na presença de Deus também eu não entro de qualquer jeito. E isso é em tudo. É na mente, é no coração, é na atitude, é na forma de vestir, é na forma de proceder, é na forma de tratar. Tudo isso é forma de entrar diante de Deus. E vamos entender como é que é essa forma. Leia o texto. Eu vou acabar com essas coisas, não pode não. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Tá, lombo o quê? Cingido. E depois? Sapato nos pés. Muito lindo isso aqui. Eu amo Jesus de Nazaré, quero casar com ele só por causa do sapato. Eu vou te explicar por quê. Sapato nos pés, lombos cingidos e o que mais? Cajado. Muito tremendo isso aqui. Para não perder o hábito, dá mais uma conferência de 3 dias aqui. Um dia só sobre lombo, sapato e cajado. Entende por que a própria Bíblia fala que ela é uma fonte inesgotável? Porque nunca a gente vai conseguir parar. Mas lombo cingido. O que é lombo?
Que parte do teu corpo que é o lombo? Cintura. Ah, bom, porque o lombo da irmã ali já é aqui, ó. O lombo é aqui. Aqui é ombro. Aqui é ombro. Nossa, isso aqui precisa de um dom de cura mesmo. Tirar o lombo do ombro. Eita, Jeová. Vamos lá. Lombo cingido. O que você tem nos lombos? Sim. Aqui, ó. Tá, fisicamente, organicamente. O que você tem aqui? Rim. Gordura, rim. Depois do rim. É mais bom que a Bíblia fala que Deus diz em Levítico que toda gordura é minha. Pensa que coisa linda. Leva assim. Pode levar. Glória a Deus. Só para quebrar o clima. Aí, veja só, eu tenho rim. Quando eu caio em Efésios, capítulo 6, lá fala da armadura de Deus, lembra? E lá pelo versículo, acho que 13, por aí, fala: cingindo os vossos lombos com a verdade. Por que ele fala lombos cingidos? Porque rim na Bíblia é sede das emoções. Tanto que tem gente que tem crise renal por um problema de puro cunho emocional. Quando ele está falando cingindo os lombos com a verdade de Deus tem que estar guardando as suas emoções. Não caia na lisonja, não caia no beijinho, não caia no abraço, não caia naquele negócio: você é tão lindo, você prega tanto, você ministra tanto, você canta tanto. Cuidado com isso, que isso é o começo da tua queda. As minhas emoções têm que estar cingidas com a verdade. A Bíblia me fala algo, eu estou sentindo algo. Não esqueça o que eu vou te dizer agora, se você puder, anote. Os meus sentimentos não determinam a verdade de Deus. Os meus sentimentos não determinam a verdade de Deus. E você já viu como a gente tem uma expressão errada no nosso meio, que fala assim: eu estou sentindo no meu coração. Cuidado. Coração é poço de engano. Você ainda está sentindo lá, meu irmão, você está ferrado. Deus não fala nas emoções, Deus fala no Espírito. No Espírito. Romanos 8:20 é claro em relação a isso. Então ele fala: lombos cingidos. Eu tenho que ter as minhas emoções controladas, debaixo da verdade de Deus. Tem cristão que é totalmente desequilibrado emocionalmente. De manhã está bem, à tarde está ruim, à noite está deprimido, no outro dia está no aleluia, no outro dia está xingando.